meus amigos. Estamos aqui em mais uma live da Sociedade Espírita Irmã Francisca. Vamos aguardar mais uns minutos para que todos possam entrar à sala. Gostaria até que me desse um retorno, se estão me ouvindo bem. Eu não estou vendo ninguém na sala. Agora estou vendo algumas pessoas entrando. É um prazer estar aqui com vocês em mais esta live. Vamos aguardar mais alguns minutos. Para que a gente possa começar. Vou colocar uma música. Essa linda música de Ave Maria. Que vai nos envolver a todos. Faltam ainda alguns minutos. Mas sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom estar com todos vocês aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos então nos atualizando sobre os horários das lives promovidas pela Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca. Nesse momento nós estamos transmitindo pelo canal oficial do CEFIF. Lembrando que as lives das palestras foram mantidas nos mesmos horários quando eram realizadas na nossa casa física, no CEFIF, ou seja, na segunda-feira às 20 horas, quinta-feira às 14 horas, sexta-feira às 19 horas e domingo às 10 horas. Enquanto que as lives do Evangelho se dão às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Essas lives, meus amigos, elas ficam gravadas e arquivadas no canal oficial do CEFIF, tanto no Facebook como no YouTube, e podem ser acessadas assim que você desejar. A todos os amigos que já adentraram a sala, já chegamos no horário das 19 horas, vamos elevando os nossos pensamentos, nos deixando envolver pela música, se é que ela está chegando até vocês, entrando em sintonia com a espiritualidade que com certeza já está entre nós. Vamos imaginando que as ondas da internet que transmitem essa live adentre aos lares de cada um de vocês, levando vibrações de amor, na forma de saúde e de bem-estar. Vou convidá-los agora, então, a que nós possamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, para que nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, nos ensinaste que onde houvesse 2 ou 3 pessoas orando em seu nome, estaria entre elas. E aqui estamos, Pai,
unidos hoje pelo pensamento e pelo desejo sincero de aprendermos através dos seus ensinamentos o melhor roteiro para a nossa existência. Nesses momentos em que a humanidade toda clama pelo seu amor, estamos aqui como instrumentos frágeis, pequeninos, mas movidos pela boa vontade e no desejo sincero de ajudar-nos mutuamente. Esteja conosco, assim seja. Então, meus amigos, hoje foi divulgado, né, a nossa fala de hoje, o nome da nossa palestra. Somos justos e caridosos? É um questionamento. Nós vamos buscar sempre na literatura espírita, nas obras básicas do espiritismo, os pré-requisitos, aquilo que nos dão embasamento para os nossos questionamentos. E se nós formos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre justiça, referências sobre justiça, Kardec associa a definição de homem de bem ao homem cumpridor da justiça. Mas olha como ele define. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Aqui, meus amigos, é interessante, nós já entendemos quais são as características do verdadeiro homem de bem. Quando ela não se enquadra com a lei da justiça, essa lei da justiça trazida pelos ensinamentos de Jesus, ele está muito aquém dessa definição de homem de bem. Isso é interessante para a gente também ter parâmetros. Se nós formos buscar no Livro dos Espíritos, no livro 3º do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros. E o livro 3º, ele trata das leis morais. Especificamente no capítulo 11, Kardec nos traz a lei da justiça, do amor e da caridade. E o nosso primeiro questionamento é que nós somos levados a fazer diante do título desse capítulo: por que Kardec juntou numa única lei a justiça, o amor e a caridade? Qual a relação que existe entre justiça, amor e caridade? E mais, o que significa ser justo e caridoso? Eu gostaria de propor a vocês agora uma situação imaginária, para que a gente possa fazer uma autoavaliação. Mas não se preocupem, porque o resultado dessa autoavaliação ficará somente para você. Essa situação que eu gostaria de propor é o seguinte: suponha que você vai à padaria comprar pão e na saída o seu vizinho pede-lhe para que traga alguns pães para ele. Mas ao chegar em casa e ao abrir o pacote, você se surpreende porque você vê que naqueles pães em que você vai dividir com o seu vizinho, porque eles colocaram tudo numa embalagem só, existem alguns pães que são muito apetitosos, crocantes, bonitos, e outros um tanto quanto mirrados, pequenos, branquinhos, parecem até mesmo pães amanhecidos. E a pergunta é: qual deles você daria para o seu vizinho? Afinal de contas, foi você que foi buscar. E que argumentos você usaria para justificar a você mesmo ficar com os melhores pães?
qualquer que seja a sua escolha, pergunte-se, estaria sendo justo? Vamos refletir sobre isso. Mas vamos buscar novamente no Livro dos Espíritos, neste capítulo da Lei da Justiça, Amor e Caridade, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Ou seja, nós quando nascemos, quando nós reencarnamos, nós trazemos isso como atributo do espírito ou nós vamos adquirir através dos estudos, através das escolas, através da nossa vivência? E os espíritos respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Então, quando nós nos sentimos, só de pensar que poderíamos estar vivenciando uma situação em que nós seríamos injustiçados, nós temos um sentimento de revolta. Ele diz assim: o progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento. O sentimento de justiça pode ser desenvolvido pelo progresso moral, mas segundo Kardec ele diz, mas não o dá. Quer dizer, você nasce com ele, você não adquire. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. E hoje a gente vê muito isso, não é? Muitas vezes uma pessoa iletrada, vamos dizer assim, ela tem um senso de justiça muito mais aguçado do que uma pessoa que traz uma bagagem cultural muito grande, que muitas vezes, ocupando postos na hierarquia da vida, ele usa até mesmo do conhecimento da justiça para ludibriar, para enganar. Quer dizer, ele não traz esse senso de justiça aflorado nele, aperfeiçoado, porque ainda falta desenvolver o senso moral. E Kardec, meus amigos, ainda pergunta aos espíritos: mas como definir justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Claro, né? Claro, objetivo. Mas o que é que determina esses direitos? Kardec insiste, porque nós também poderíamos questionar. Tá, eu entendi, é respeito ao direito de cada um, mas o que é que consiste? No que é que se baseia esses direitos? E lá no Livro dos Espíritos, eles dizem assim: os espíritos superiores são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Aqui nós temos que entender que lei natural é a lei divina, é a lei da natureza, como tal, lei divina. Como os homens que fizeram as leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Então, a lei humana criada pelo homem depende qual é o caráter desse homem que cria esta lei e que época nós estamos vivenciando. É só nós fazermos um retrocesso desde a existência da humanidade, nós vamos ver quanto as leis já se modificaram. Interessante que ele diz assim, ó: o direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Ele refere-se aqui à justiça divina. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada, ou seja, naquelas atitudes individuais em que a lei humana não me alcança, há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Quando eu dei o exemplo da situação do pão, a escolha é minha, é individual, então é só lá no Tribunal da minha consciência que vai ocorrer o julgamento. As leis divinas, as leis humanas não alcançam todos vamos dizer assim, os descuidos, né? As nossas escolhas equivocadas.
Olha que interessante, ó. Quando ele faz essa associação, essa relação entre o direito nem sempre está de conforme com a justiça, na pergunta seguinte, Kardec diz assim: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Ou seja, sobre a lei divina. E ele nos responde, os espíritos superiores respondem a Kardec: o Cristo vos disse: querer para os outros o que querereis para vós mesmos. Quer dizer, eles nos trazem novamente uma mensagem muito clara. O que você deseja para você, se coloca no lugar do outro. Eu vi uma frase outro dia que eu achei muito interessante, que nós ainda não conseguimos visualizar o próximo como nosso irmão. Então nós temos que exercitar, olhar para o próximo como nós mesmos. O que eu gostaria que fizessem para mim? A resposta fica assim muito clara. Então ele diz aqui, ó: Deus pôs então no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver seus direitos respeitados. Então, por esse desejo que eu tenho de ver os meus direitos respeitados, eu consigo ter um parâmetro de como agir para com o outro. Na incerteza, dizem os espíritos, do que fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Então, meus amigos, a dinâmica que nós fizemos no início, em que nós falamos da padaria, né? Qualquer que tenha sido a sua escolha, vejam que a pergunta que Kardec faz aos espíritos pode nos explicar o porquê das nossas escolhas serem tão diferentes. Apesar de nós já trazermos em nossa consciência o que seria correto diante da justiça divina. Mas Kardec volta a perguntar: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que o outro parece injusto? Porque mesmo nessas escolhas que nós teríamos feito na dinâmica que eu propus, com certeza nós teríamos diferentes posições, mas que cada um de nós iríamos justificar as nossas escolhas com as nossas argumentações. E é isso que ele diz. Como é que, se ela a justiça é uma lei natural, eu a trago dentro de mim como um atributo divino, por que eu ainda faço escolhas diferentes? E aí os espíritos respondem: é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, ou seja, alterando essa noção de justiça que nós trazemos, como acontece com a maioria de outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. E é por essa razão que todas as nossas atitudes, por mais que nós nos sintamos fortalecidos em realizá-las, nós nos questionamos, mesmo que seja baixinho, quietinho, só para nós mesmos, a gente tenta argumentar as nossas escolhas. E sobre essa pergunta, nós vamos encontrar no livro Constituição Divina, de Richard Simonetti, é que ele nos leva, então, a seguinte reflexão. Ele diz assim: é sempre oportuno, eu peguei só uma parte, é sempre oportuno ressaltar, na apreciação das leis morais, como no caso dessa, da lei da justiça, amor e caridade, nossa condição de filhos de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Somos filhos de Deus. Nós
e todos aqueles que estão aqui fazendo parte desta humanidade, tanto de encarnados como de desencarnados. E ele continua: se o Criador, se Deus é equidade perfeita, equidade significa senso de justiça perfeita, imparcialidade, respeito à igualdade dos direitos, a lógica nos diz que necessariamente existe embrionário em nós esse mesmo atributo. Ou seja, se somos todos filhos de Deus, portanto somos criaturas do Criador, trazemos dentro de nós, deveríamos trazer dentro de nós esse senso de justiça. Tanto que nos sentimos agredidos quando não nos dispensam justiça e somos decididamente infelizes, ainda que não reconheçamos quando não a exercitamos em relação ao semelhante. Ele fala quase que a mesma coisa, né? Que nós encontramos lá no livro dos Espíritos, só que ele chama a nossa atenção que somos filhos de Deus e, como tal, esse atributo de justiça faz parte de nós. Isso é o que a lógica nos permite concluir. Então, nós não podemos achar que entendemos o que é justiça depende só do nosso desenvolvimento intelectual. E também não podemos pensar que nós não estamos sendo alertados quanto a esse atributo que temos dentro de nós. E aqui Richard Simonetti faz uma relação com a vinda de Moisés. Ele diz assim, que no propósito de agilizar o desenvolvimento dessa vocação divina em nós, ou seja, desse atributo de justiça em nós, a sabedoria celeste oferece-nos periodicamente noções a respeito do assunto sobre a justiça, mas são compatíveis com o nosso estágio de desenvolvimento e estágio de entendimento. A mensagem maior, segundo Kardec, uma revelação divina, está na tábua recebida por Moisés no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, onde Moisés, naquele momento, fazia-se instrumento da espiritualidade para oferecer ao homem os fundamentos da justiça, partindo de um princípio básico. Nossos direitos terminam onde começam os direitos do próximo. E ele ainda nos diz que o que Moisés nos trouxe, o que ele definiu para nós? Definiu para aquilo que nós não deveríamos fazer. O que nós não devemos fazer, que está lá nos 10 mandamentos? Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cometer adultério, não cobiçar nada do próximo, e assim vai, né? Que todos nós conhecemos. Nós poderíamos perguntar, se já trazemos dentro de nós, se Moisés já veio trazer um lembrete, fazer-nos acordar, por que como humanidade ainda estamos vivendo todos esses males? E Richard, nessa lição, ele vem nos esclarecer que esses males, todas essas atitudes ainda que tomamos, eles crescem, se proliferam na sociedade humana porque nós ainda somos passionais. Passional quer dizer, o que quer dizer passional? O que quer trazer uma paixão? Resolvemos as coisas por paixão. E paixão é uma emoção muito forte, é arrebatadora, e ela compromete o nosso discernimento. E Richard Simonetti, na lição, ele vai enumerando que paixões poderíamos considerar o dinheiro, o jogo, o poder, o mando, a beleza, o sexo, entre tantas outras que ainda trazemos dentro de nós. Elas são desajustantes, são comprometedoras. Porque, vejam, ela vai anulando a nossa capacidade de discernimento, de podermos diferenciar
aquilo que realmente está de acordo com as leis divinas ou aquilo que nós queremos justificar ainda pelos sentimentos que nós trazemos. E nos induzem a infringir a lei de justiça, e com isso nós vamos prejudicando o próximo. E Richard enumera algumas situações em que o homem é movido pelas paixões, pelos diferentes tipos de paixões, e que estão sempre nas mídias, e que nós ainda questionamos por que isso acontece quando o homem é levado a agir passionalmente. É o marido que mata a esposa num acesso de ciúmes. O maledicente que destrói reputações. Vejam as fake news. Então hoje, necessário até mesmo de leis que a coíbam. Tamanho é a sua avassaladora presença na nossa sociedade. O dono da indústria que explora os operários. O sedutor que ilude mulheres incautas ou mulheres ingênuas. Então ele vai citando inúmeras. Mas ele diz assim: pessoas que agem assim, dessa maneira, têm noção do que é certo e do que é o errado, mas deixam-se dominar por impulsos passionais, semeando espinhos que forçosamente deverão colher. Aqui, meus amigos, a gente não pode também nos esquecer do ensinamento de Jesus: a cada um segundo suas obras. Mas ele diz que é imperioso que nós, portanto, em nosso próprio benefício, que a gente vá dominando essas paixões, usando como elementar exame de consciência. E Richard Simonetti diz assim, que nós possamos usar mesmo as negativas mosaicas, aquele fazendo uma referência aos 10 mandamentos, e que devem sobrepor-se aos impulsos passionais, sempre que esses surgiram desrespeito pelos direitos alheios. Kardec fazia pergunta aos espíritos, colocando-se no nosso lugar. E nós vivemos em sociedade. Então ele pergunta aos espíritos: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? E eles respondem: sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será justo. E no vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represálias. E vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Olha que interessante. Aqui ele está nos dizendo que como nós ainda não entendemos o que seria essa lei de justiça, o que nós fazemos? Nós de imediato reagimos. E a lei de justiça exige de nós um outro posicionamento, que é o de agir e não o de reagir. E agir de forma consciente, de forma com que eu já interiorizei os ensinamentos e passo a pautar os meus atos de acordo com esses ensinamentos. Então, é tirar o Evangelho de Jesus dos templos e trazer para a minha conduta, e trazer para o meu pensamento, para o meu raciocínio, para a minha maneira de agir. Por isso que muitas vezes a gente vê incoerências de pessoas que já abraçam o Evangelho, mas e que esse conhecimento ainda está no intelecto, porque suas atitudes não condizem com aquilo que o Evangelho cita, que o Evangelho prega, e que muitas vezes eu falo, mas o meu agir e as minhas atitudes, as minhas escolhas não condizem ainda com aquilo que eu prego. Então, Richard Simonetti, nesta lição, ele diz assim, ele pergunta, faz um questionamento: como proceder então com aqueles que fazem ao semelhante
males que não desejam para si mesmos, né? Nós temos que aprender como agir, porque na convivência, todos os dias, nós estamos sendo colocados em prova. Em prova não no sentido de sofrimento, em prova para ver se aquilo que eu acho que adquiri, eu realmente tenho firme em mim. Se são valores estruturados, se eles já estão enraizados em mim. E quem são os professores? É o nosso próximo. É aquele que nos submete a estes exames, a essas provas, criando situações em que mexem comigo, que fazem com que eu haja. Só que nós ainda estamos no campo do reagir. E aqui ele diz assim: o próprio Moisés, que foi instrumento da espiritualidade para a revelação da justiça, esbarrou nessa dificuldade e, atropelando-a com a lógica de seu tempo, ele instituiu a pena de talião, olho por olho e dente por dente. E que esta lei é profundamente contraditória, porquanto ela ensina, ela impõe aos infratores da lei divina os mesmos males que pretende coibir, realimentando-os. Ou seja, quando nós nos sentimos ofendidos, quando nós nos sentimos injustiçados, ainda aquele desejo imenso de responder, de reagir, de falar, é o que está em nós. Paulo não diz: eu desejo fazer o bem, mas eu ainda trago o mal comigo. Por quê? Porque ainda nós somos movidos, ainda somos motivados por essas paixões. E o que nós fazemos é o revide puro, é a lei de talião que ainda está dentro de nós. Nós queremos dar o troco e ainda nós nos vangloriamos. Dizemos assim: não leva desaforo para casa. Ou às vezes nos incomoda muito o fato de não reagirmos e ficamos nos questionando, nos cobrando, por não termos tomado nenhuma atitude, por não termos exatamente feito o que Richard diz aqui. É o revide puro e simples, que configura uma tendência arraigada no espírito humano. Se alguém faz algo contra nós, que não gostaria de sofrer, um comentário desairoso, por exemplo, nossa reação provável será responder na mesma proporção. E qual é o resultado? O atrito, o desentendimento, a troca de insultos, a inimizade. Vamos voltar lá àquela nossa dinâmica. Se você optou em entregar os melhores pães, lá no fundinho você espera que o teu vizinho reconheça. Mesmo que você não diga nada, se o seu vizinho fizer qualquer tipo de comentário, você pode nem sequer responder, mas lá no íntimo, pode estar jurando intimamente: nunca mais farei um favor para ele. Quando nós às vezes até estendemos, nos sentindo injustiçados, a não fazer nada mais para ninguém. É isso que ele está dizendo. Não levar o desaforo para casa é o revide. Que interessante, né, meus amigos? Nós, muitas vezes, a gente também não tem coragem de falar nada, mas já sentimos dentro de nós a ingratidão. E nós vamos argumentando as nossas atitudes atuais ou as nossas atitudes futuras. E Richard Simonetti, nesse livro A Constituição Divina, que é um livro muito gostoso de ler, ele levanta um outro questionamento. Como então nós vamos compatibilizar? Como nós vamos juntar a justiça e o amor? Se a justiça, ela sugere cobrança, e o amor é doação, como é que nós podemos juntar os dois? Nós não podemos cobrar e ao mesmo tempo doar. Ou nós vamos sentenciar, ou nós vamos perdoar. No entanto, ele diz assim: não pode haver contradição, porque tanto a justiça quanto o amor são leis divinas. E na verdade elas se complementam. Vejam a definição dos dois. Justiça: não fazer ao semelhante o mal que não queremos para nós. Enquanto que a definição de amor: fazer ao semelhante o bem que queremos para nós.
Se exercitamos a justiça, uma outra pergunta que nós poderíamos fazer: respeitando a integridade alheia, como proceder com aqueles que não nos respeitam e ainda por cima nos prejudicam? Aqui é que entra o amor, meus amigos, que sugere que nós nos coloquemos no lugar do ofensor, procurando definir suas motivações. Por que ele agiu daquela maneira? Veja, quanto é importante que nós é que não sejamos o ofensor. Isso não significa que nós vamos compactuar com o mal. O mal é sempre o mal em qualquer situação. Não se ameniza o mal. Mas ele diz, mas não devemos discriminar aquele que o realiza. Como se quando nós discriminamos, nós estamos contestando a sua filiação divina. Assim como, se ele é filho de Deus, ele também é nosso irmão. E ele complementa: afinal, trata-se de um filho de Deus, criado para o bem, como todos nós. E se ele agiu errado, certamente há algum problema com ele. Não que justifique o equívoco, mas que explica o equívoco. Então é preciso ajudá-lo, mesmo que seja ainda através do nosso silencioso perdão. Se nós não podemos fazer outra coisa, que seja através do nosso perdão. E aqui ele lembra uma passagem no Evangelho de Mateus. Se nós ainda estivermos questionando, ele diz assim, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 20, Jesus diz assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o que quer dizer isso? Entraremos no reino divino, ou seja, estaremos num estado venturoso de consciência, de felicidade, somente quando iluminarmos o nosso senso de justiça com amor, superando o espírito de revide, com um excelente exercício de equilíbrio e comedimento, através da compreensão. Veja, mesmo nós não temos que julgar a atitude do outro, nós temos que procurar compreender. E compreendendo, nós estamos olhando para dentro de nós mesmos e estamos nos reeducando, no sentido de que a nossa reação seja agora equilibrada. E a caridade? Kardec, nesse capítulo, pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o PIB, tão falado BIP, tão falado pelos palestrantes, né? O que significa BIP? A benevolência, a indulgência e o perdão. E se nós conseguimos exercitá-lo em nossa existência, com certeza vamos caminhar com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. A definição de benevolência se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem. Boa vontade não é nos tolhermos diante das reações dos outros. Nós estamos cultivando um jardim e esse jardim somos responsáveis pelas nossas flores, não pelas flores que vêm de fora. E o cuidado conosco mesmo, o cuidado dos nossos valores morais. Então, qual é o exercício da benevolência? Trabalhar em favor do semelhante. Veja que sai do eu, passa a ser visto para o próximo. E a indulgência, a definição de indulgência, é a clemência, é o olhar misericordioso para com as imperfeições alheias. Como que nós vamos exercitar a indulgência no nosso dia a dia? Sermos solidários em face das limitações
e das fraquezas do próximo, evitando discriminá-los, afastá-los da nossa existência. Muitos de nós fomos criados da seguinte maneira: quando nós observamos que as atitudes da pessoa não condizem com os nossos valores, nós nos afastamos, ou afastamos a pessoa da nossa convivência. É isso que ele está dizendo: seja solidário, não discrimine. Não é dessa maneira que ele vai se modificar. Por que que Deus permite a convivência ainda na terra, dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos? Para que os maus, para que os injustos tenham referência do que é bondade, do que é justiça. É um auxiliando o outro. E o perdão? O ato de desculpar ofensas, não é esquecimento. E qual é o exercício do perdão? O esquecimento no sentido de que dar oportunidade, veja, esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Eles falam muito da compreensão. Quando é que eu consigo compreender? Quando eu já tenho um embasamento de conhecimento que permite que as minhas atitudes sejam diferentes da atitude daquele que convive comigo, que eu me sinta ofendido. Os espíritos superiores, eles não desculpam, pelo simples fato deles não se melindrarem, não se ofenderem, porque eles exercem a compreensão. Jesus era conhecedor da natureza humana, e conhecedor da nossa natureza, ele sabe que nós temos que ter oportunidades de aprendizagem e que aos poucos nós vamos nos modificando, que os valores que nós trazemos dentro de nós, esses valores vão sendo fortalecidos. As mazelas morais que nós adquirimos através dos nossos hábitos impensados são modificados com o tempo. E o amor? O amor, em sua acepção mais nobre, querer o bem de alguém na doação de si mesmo, é sempre para o próximo. Aqui eles nos alertam, o Richard Simonetti, ele faz um adendo muito importante, que há um problema. É impossível sustentar o amor, torná-lo operoso e produtivo, sem o combustível da caridade. Olha que interessante. O que mantém o amor, o que faz com que esse amor seja operoso, que ele seja realmente aplicável, operoso no sentido de estar disponível a trabalho, em ações, é a caridade. Então eu quero, através de uma história, exemplificar a aplicabilidade desse conceito, desse amor operoso, como disse aqui Richard Simonetti. É uma história, eu não me lembro onde eu a encontrei. Encontramos na via pública, na rua, uma mulher em penúria, muito pobrezinha, rodeada de filhos maltrapilhos, muito famintos. Imediatamente nos sensibilizamos e até mesmo emitimos opiniões. Pedimos a Deus naquele momento: que quadro triste, meu Deus, quanto sofrimento. Somos movidos a entregar-lhes alguns trocados, algum dinheiro, mas seguimos à frente e evocando, cheios de compaixão: Jesus, ampare esta nossa irmã. E aqui os espíritos orientam: mas que amor vazio, que amor efêmero. Efêmero quer dizer passageiro. Um amor quase inútil, que se limitou à esmola para aliviar a consciência, transferindo para o Cristo a providência melhor, sem considerar que Ele esperava por nós para atendê-la, com a iniciativa de parar, conversar, conhecer melhor a extensão de seus problemas, ajudando-a.
E ele finaliza assim: sem a caridade, o amor pode ser muito displicente. Olha que lição maravilhosa. E nós estamos habituados a esse tipo de postura. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo nisso. Então ele está mostrando que quando nós colocamos este amor consciente, nós sabemos que Deus não faz milagres. Nessa situação que hoje estamos vivendo, Ele espera de nós este amor verdadeiro, operoso, que as nossas mãos realmente sejam colocadas a serviço do bem e do amor a todos. Aqueles que estão no nosso lar nesse momento, aqueles que estão... Vejam, nós todos aqui estamos dentro dos nossos lares e nos prontificando a trabalhar esse amor dentro de nós. Nós sabemos que não vamos atingir a todos. Isso é importante também. Nós sabemos que cada um pode atingir alguns. Quando a caridade for regra de conduta dos homens, eles conformarão, agirão de conformidade, os seus atos e suas palavras a esta máxima ensinada por Jesus: não faça aos outros o que quereis que os outros te façam. E Kardec, em O Livro dos Espíritos, para a gente já ir encerrando, ele pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha que resposta magnífica. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, meus amigos, lá em uma dessas falas, foi falado: se o nosso amor, se a nossa caridade não for diferente dos escribas e dos fariseus, porque os escribas e fariseus na época de Jesus, eles tinham conhecimento das leis divinas, eles eram conhecidos como os doutores da lei, das leis, mas eles não a aplicavam no seu caminhar, nas suas atitudes, eles tinham teoricamente. Então, nós temos que observar que essas lições, elas existem para nos motivar, para despertar em nós, que quando nós clamarmos por justiça, nós temos que associá-la ao amor e à caridade, para podermos conquistar a paz, não só na nossa própria consciência, mas essa paz que tanto necessitamos no convívio na nossa família, no convívio em sociedade. E vejam agora também, meus amigos e minhas amigas, que nós já podemos responder na nossa intimidade a questão formulada como tema da nossa palestra, da nossa fala de hoje. Somos justos e caridosos nas nossas atitudes? Fica aqui então o nosso convite à reflexão. E nesse momento em que nós vamos já para a parte final da nossa live, vamos nos preparando para recebermos as vibrações amorosas do passe, que os trabalhadores encarnados e os desencarnados que fazem parte da equipe da Casa Irmã Francisca transmitirão pelo pensamento a todos nós. Nesse momento, meus amigos,
Com certeza já estamos mais fortalecidos, mais harmonizados com Deus, nosso Pai, em que recebemos essas vibrações de carinho que a espiritualidade nos permite, através desses nossos irmãos que estão em seus lares, mas que ligados pelo pensamento, transmitiram a cada um de vocês. Mas chegou um momento em que nós temos que doar um pouquinho de nós mesmos, em troca de tanto que recebemos hoje. Nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, agora de nós mesmos para com o próximo. Nesse momento em que nós estamos tão necessitados. Então vamos vibrar, meus amigos, pelo bem universal, pela paz mundial, pela harmonia entre todos os povos, em que nesse momento a humanidade está unida pelo sentimento da dor, desejosa de alcançar melhores dias. Vamos vibrar, meus amigos, por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus, por todos os espíritos com tarefas evangélicas que levam o consolo, que levam o esclarecimento, a esperança. Vamos vibrar por todos aqueles irmãos nossos que passam pelas difíceis provas da doença, da desencarnação de pessoas queridas, do desemprego, da miséria material, motivados por essa pandemia, por este momento que estamos passando. Vamos vibrar, meus amigos, por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. E finalmente, vamos vibrar pelo nosso lar, pelo lar de cada um de vocês, por nós mesmos, como individualidades, pelos nossos entes queridos que estão conosco dentro dos nossos lares, ou que se encontram distantes, movidos pelo amor-renúncia, permitindo-nos a segurança mútua. Nesses momentos de vibrações, cada um dos lares se transforma num dínamo de energia, e a Terra, dizem os espíritos, que os espíritos visualizam do espaço para a Terra, cada um desses lares como pequenos focos de luz. Então, nesse momento que estamos todos envolvidos, pelo sentimento da caridade, porque nós nos movimentamos em direção ao próximo, vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo a Deus, a Jesus, a equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, que nos deram todo o apoio vibracional para que pudéssemos realizar esse nosso encontro, recebêssemos o passe que com certeza nos reequilibrou, permitindo o retorno às nossas tarefas cotidianas com mais confiança, serenidade, equilíbrio e esperança de dias melhores. Agradecemos a Deus e temos a certeza absoluta que estas ondas de amor alcançaram todos os lares que vivem nestes momentos de provas, que cada um de nós possamos nos transformar em agentes multiplicadores das dádivas que recebemos todos os dias. Que assim seja. Meus amigos, a todos um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Fiquem todos muito bem.